a partir da palavra eclésia. Eclésia significa chamados para fora. Literalmente no grego é chamados para fora. Chamados para fora de onde? Do mundo. Não pertencemos mais ao mundo. Pertencemos à igreja, eclésia, que é a noiva, a esposa de Cristo. Então você tem o Deus adorado, o Criador, seu Filho como nosso noivo, né? Quando Deus se apresenta a Israel, ele se apresenta como o marido de Israel. Eu sou o vosso marido. A palavra no original lá é marido. Baal significa marido também. Só que não traduzimos, deixamos Baal como ídolo, mas é marido também. Ou seja, você tem um marido, que é o Deus de Israel. Por isso você não pode ter outro. Porque você só tem um marido. Então você não pode ter outro, você não pode amar a outro, adorar a outro, se render a outro, ter relações com o outro. Você só pode ter comigo. Até o quarto mandamento, você tem essa relação intrínseca de Deus e seu povo. Do quinto mandamento em diante, você tem a relação de um com o outro. Amar, termina, quando ele fala amar a Deus, depois ele fala a ideia de amar o próximo como a si mesmo, começa com honrar pai e mãe, que é a primeira célula de estrutura da família. Então você honra pai e mãe, e aí você não rouba, não toma nada do outro, nem a mulher do outro, nem nada que pertence ao outro, você não deseja nada que pertence ao outro, é o 10º mandamento. Então você tem uma relação de sair da relação daquele mundo que Israel vivia, para viver uma relação que Deus estabelece. Então ele sai daquela relação de idolatria e passa a ter uma relação com Deus, que é o único Deus, né? Portanto, o único que deve ser adorado. Quando você vem para o Novo Testamento, essa pessoa de Jesus é literalmente um noivo, que se casa com a sua igreja, que traz a sua igreja para si, que tira ela dessa relação de mundo, de queda, de valores caídos, e passa a ver a pessoa de Deus como seu Senhor. Então Jesus mostra que ele e Deus são distintos do mundo. E se eles são distintos do mundo, o mundo tem que odiá-los. Porque eles são justamente a representação de que o mundo está perdido. É por isso que ele vai falar, se não tivesse falado, vocês não tinham pecado. Mas como eu falo, vocês têm. Ou seja, Paulo fala para que haja condenação, é necessário que haja lei. Né? Para eu saber o que é certo e o que é errado, é necessário que haja lei. Só que a lei é perfeita, justa e santa. Em vez de salvar, condena. Jesus é aquele que vem e que cumpre. Percebe que tem um círculo aí, né? Então ele vem, cumpre no nosso lugar, ele é o nosso marido, ele é aquele que assume a autoridade, ele é que assume os nossos pecados. Ao casar com sua igreja, ao receber a sua igreja como esposa, Jesus recebe também todas as suas falhas, todos os seus pecados, todos os seus erros. E ele abraça com a sua santidade, com a sua justiça, com a sua verdade, com a sua perfeição, assumindo o nosso lugar, lugar de cruz. Então, olhando para os discípulos, após dizer que eles precisam fazer, né, que eles devem amar uns aos outros, que isso é o princípio da igreja, né? A igreja ama a si mesma, né? A igreja precisa entender que todos nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Logo depois, ele mostra que se a igreja ama uns aos outros, há um resultado diferente de quem nos odeia, que é o mundo, né? Que é a queda. Que é justamente aquilo que a Bíblia fala, que todos a uma se extraviaram e odeiam a Deus, não fazem a sua vontade. Éramos todos assim. Todos odiávamos a Deus e todos nós não fazíamos a vontade do Senhor. Ao se aproximar de Cristo, nós nos rendemos à vontade de Deus, conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e passamos a viver para Ele.
Qual é o primeiro fato que acontece? Jesus mostra aqui. O mundo vos odeia. Mas eu preciso dizer a vocês, eu acho bonito isso aqui, que ele está dando um exemplo de si mesmo, né? Vocês podem reclamar porque o mundo odeia vocês, mas o primeiro odiou a mim. E odeia desde a queda. Desde a queda o homem odeia. Deus é a representação de que eu sou falho. Deus é a representação da perfeição e que eu sou imperfeito. Deus é eterno, é a representação de que eu sou finito. Isso para a humanidade é terrível, né? Você imaginar que você é fraco, falho, finito, imperfeito e dependente. Você precisa ser muito humilde para você reconhecer todas essas coisas, né? Principalmente se você tiver muito poder, né? Falar com poderosos, ele precisa se sujeitar, né? Uma hora ele vai entrar em declínio, uma hora ele vai entrar em decomposição, uma hora ele morre. Então, quando você olha para Deus, Jesus olhando para Cristo agora, é essa perfeição que o homem odeia. Que a humanidade odeia, né? Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, é óbvio. O mundo se conhece, né? O mundo dá honra àqueles que são seus. Se não são de Deus, às vezes vão passar por algum processo mais difícil, né? Porque vai ser perseguido, muitas vezes, né? O mundo amaria o que era seu. Como, todavia, vocês não são, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O motivo que o mundo nos odeia é porque nós pertencemos a Cristo. Ele nos escolheu. Então, a primeira parte aí, até o verso 21, o ódio do mundo é por causa da identidade dos discípulos. Eles pertencem a Deus. Então, quando você olha na história da igreja, toda a perseguição dos judeus que eles sofreram no mundo, né? Terrível. E ainda sofrem. Toda a perseguição que os cristãos sofreram, de morte, de tudo que ocorreu no mundo, tudo isso faz parte desse ensino que Jesus já estava colocando aqui, né? Então, ele parte. Eu gosto quando tem lembrai-vos, porque o que nos tira a angústia no momento da perseguição, ou quando alguma coisa ocorrer, alguém nos perseguir, ou qualquer coisa contrária aconteça, o que nos traz alento é a lembrança da palavra, é a lembrança da promessa, é a lembrança do céu, é a lembrança que as coisas vão passar, é a lembrança do que Jesus disse, olha, tenham bom ânimo, no mundo vocês vão passar por aflição. Então, quando eu lembro dessa palavra, isso me traz alegria, me traz força, me traz alento, me traz sustento para aquela situação difícil. Então, quando Jesus, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, né, tem uma lembrança disso. Isso vai ocorrer. Os discípulos experimentaram na pele isso, de uma forma muito forte. Tanto que eles foram mortos. Com exceção de João, todo mundo foi morto por causa da sua fé, por causa do que eles criam. E se perseguiram a ele, perseguiram os discípulos também e mataram os discípulos. Então ele diz, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se eu passei, você não é maior do que eu. E nem é melhor do que eu. Né? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Agora, perseguirão quando? Se guardardes a minha palavra. Aqueles que guardam a palavra serão perseguidos. E mais ainda, eles terão autoridade. Se guardaram a palavra, se estes guardaram a palavra de Cristo e aprenderam e foram salvos e foram condenados, porque quando Cristo prega, tem sempre efeito, né? Toda pregação tem sempre efeito. As pessoas são salvas ou são condenadas. As que aceitam são salvas. E as que não aceitam se tornam condenadas. Se guardaram a minha, vão guardar a vossa.
o que eu tenho feito, vocês vão fazer agora. E o mundo vai ser salvo e vai ser condenado pela palavra de vocês, pela pregação, pelo ensino de vocês. Né? Olha que belo. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. O motivo maior da perseguição é o meu nome, que precisa ser honrado, que é honrado por vocês e desonrado por eles. E ele segue, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Por isso que antes ele disse, quem conhece a mim, Quem por mim vê o Pai. meu Pai. Então, porque não conhecem o Pai, jamais vão conhecer o Filho. Então vão perseguir vocês. Então, quando Jesus discute com os fariseus, por exemplo, ele fala, nosso pai é Abraão. Ele fala, não, nosso pai é o diabo. Porque se o seu pai fosse Abraão, vocês me conheciam. Duro, né? É uma palavra bem dura. Então, quando a gente fala que o mundo pertence ao diabo, que as pessoas são do diabo, não é mentira. É uma coisa ruim de se dizer, né? Aliás, o evangelismo que você começa dizendo assim, você pertence ao diabo, você vai para o inferno, é um evangelismo péssimo. Mas não é mentira. É real. Imagina o ódio do fariseu de Jesus dizer uma coisa dessa. Você não pertence a Deus. Hoje é uma agressão. Entende? Então, assim, é uma palavra extremamente dura, mas é real. Não conhecem a Deus, não conhecem a mim, não sabem quem eu sou. Então, ele mostra que os discípulos, eles têm uma identidade. Eles têm uma identidade que se mostra em pertencer a Deus, falar como Ele, pregar como Ele e viver como Ele. Toda vez que você vive essa verdade, o mundo te odeia. Então você está no caminho certo. Eu lembro do reverendo Sebastião Guimarães. Se sua vida está muito fácil, se sua vida está muito mole, se sua vida está muito... Você nem adoece, meu filho. Reveja a sua vida, porque eu não consigo ver um cristão que não passe por perseguição, que não tome umas cacetadas, que não passe pelo fogo, que alguém não morra. Porque assim, tem alguma coisa muito certa na sua vida que o diabo não está se importando, o mundo não está ligando, e você está passando assim, ó. Porque se perseguiram Jesus, perseguiram os discípulos, perseguem todo mundo que serve, você está vivendo uma vida muito boa e tem muitos anos que você está na bonança, alguma coisa está errada. Nossa igreja está ótima, então, a gente não está orando pela saúde. Não, e o médico virou para mim e fez assim, ele falou agora, né? Depois que fechou, ele fez assim, ó, quando eu vi aberto e o osso estava todo amarelo e tinha uma capa de pus, eu falei, isso é osteomielite, ele vai morrer. Ele não me disse nada. Só pensou. Aí ele começou, agora, desmarcou a pessoa que estava, na mesma hora ele começou o azul de metileno, depois deu a luz azul, depois passou ozônio, e falou, você tem que começar a hiperbárica hoje. Eu falei, mas eu não sei se eu consigo. Não, hoje, tem que começar hoje. Eu comecei no outro dia. Então, assim, depois que sarou, depois que fechou, depois que sumiu o risco, ele veio para mim e fez assim, ó, para mim, você ia morrer. Porque quando você começa a infecção de osso, não tem cura, né? É raríssimo as curas que ocorrem. Raríssimo, quase não tem. O osso você vai defiando até morrer. Pensar na corrente sanguínea, né? E assim, eu senti isso quando ele falou, quando a outra médica falou, quando me mandaram para o Wagner Weiss, que era um cara que é o maior aqui, professor de todo mundo, né? Ele me olhou e falou assim, não, peraí, isso aqui não é para mim não, vamos descer aqui. Ele me levou na mesma hora no outro especialista. Estava todo mundo assustado. Agora eu só descobri depois. Quando fechou, ele falou, não, agora eu posso falar. A gente estava achando que você ia morrer. Você ia pegar uma infecção séria aí e morrer. Né? Uma sepsemia, sei lá. Enfim. Quem guarda? A vida é um sopro, né? Quem é que guarda?
Eu saí de 10 dias atrás de poder morrer em 5, 12, um mês, 2 meses, não sei, para estar bem agora. Né? E ele falou, se alguém te opera, você morre. Você não podia ser operado. E o outro rapaz já queria me operar 3 dias depois. Quem muda a gente de lugar, né? Por que eu não fui numa dentista e disse assim, ó, não volte mais nesse lugar. Vá nesse cara aqui, ó, Wagner vai. Ele vai olhar você, ou ele vai indicar você para quem você vai ser tratado. Não volte mais lá. Ele não pode mexer mais nisso. Né? Se fechar com infecção, acabou. Não tem mais como tratar. Tudo isso é Jesus dizendo assim, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Parece coisa, mas pastor, você está com viagem da sua cabeça. O cara não fez isso porque quis, o cara fez sem querer. Sinceramente, eu não sei, porque ninguém me ligou até hoje. A clínica que eu fiz, ninguém me ligou. Não me procuraram. Estou preparando um documento para enviar, dizer assim, olha, vocês me abandonaram, uma ferida inflamada, aberta, com o osso exposto. Bonitinho, vou mandar para eles um documento bonito, arrumado. Estou pensando em mandar, inclusive, para o Bradesco também. Né? Por que eles fugiram da responsabilidade? Eu fico me perguntando. Será que tem a ver com isso? Não sei. Eu posso estar procurando cabelo em ovo. Né? Mas, às vezes, o mundo parece muito injusto, não parece? Sem necessidade. Pastora, a Bíblia fala que, e aí usando, assim, parafraseando, não parafrasear, a nossa luta não é nem contra osso, nem contra sangue, né? Mas as nossas lutas são espirituais, tudo que está ligado aqui está ligado lá. Como é que a gente explica essas coisas? Como é que você vê o livramento? Como é que você vê, né, uma pessoa se preocupar com você e outro se preocupar? Sabe? E dar o caminho certo para você encontrar a cura. E o outro ia lhe levar para um caminho que você ia morrer. Aí você fala, esse aqui é ignorante, esse aqui é sábio. Esse aqui tem conhecimento, esse aqui não tem. Será que é isso só? É o Espírito que dirige. É assim que eu acredito. O Espírito dirige. Dirige até para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Pronto, é assim que Deus faz. Nós somos guiados. Eu virei para lá e fiz assim, eu apanhei tanto esses últimos dias, com a saúde, que eu já estou relaxado. Agora está ótimo. Eu falei... Pode bater. Eu virei para lá e falei assim, eu já sei que não vem mais nada, porque eu já relaxei. Disse assim, Deus, eu não sei qual é a próxima. Então, estou quieto. Seja qual for, Ele está comigo. É isso. Aquietei assim, sabe? Não estou mais com medo que venha mais nada, não. Eu estou em paz. Eu acho que eu já aprendi o que tinha que aprender. Então, quando Jesus olha para os seus discípulos, ele está dizendo assim, olha, se preparem. Se preparem porque o que vem, principalmente para eles, né? Nós não somos tão perseguidos quanto eles foram. Não chega nem perto do que eles passaram. Então, a gente não chega nem perto do que passaram alguns judeus aqui no Brasil mesmo, que já vieram perseguidos de Portugal, chegava aqui, tinha que mudar de nome, né? Tinha que tirar todos os cristãos novos, tiveram que mudar de nome, porque estavam sendo mortos aqui no Brasil. A fogueira perseguia, né, a Santa Inquisição. Teve gente que morreu no Brasil, o povo pegou, desenterrou, levou os ossos e queimou os ossos. O negócio é muito sério, gente. Né? Agora está brando. Porque a igreja também está branda. Aqui. Mas para fora o bicho está pegando. Né? Então, olha só. Eles não conhecem quem me enviou. E aí Jesus vem com a parte mais linda, que é o pecado do mundo revelado na vinda de Cristo.
Então, o que eu falei, a vinda de Cristo revela que o mundo é pecador, revela que o mundo é caído, revela que o homem precisa de salvação. E isso é algo abominável para a humanidade. Quando você conversa com algum ateu, ele fala: que negócio de salvação, rapaz? Não existe. Nós somos seres para a morte. A gente nasce ao ermo e morre ao ermo. Não tem nada depois. Então, Jesus fala claramente: se eu não viera, se eu não tivesse vindo ao mundo, nem tivesse falado, vocês não tinham pecado. Estava tudo certo. Mas agora que eu vim, e falei, e preguei, e falei: arrependei-vos por causa do Evangelho. A primeira frase de Jesus é essa, né? Vocês não têm desculpa mais do seu pecado. Acabou a desculpa humana. Cristo veio, andou sobre a terra, caminhou conosco, falou com o seu povo, pregou aos gentios, pregou a toda a terra. Então, assim, o mundo é pecador, realmente. O mundo, a revelação de Cristo traz responsabilidade à igreja e condenação ao mundo. Condenação àquele que não aceita. Né? Alguns pregadores têm evitado até de falar sobre isso, com medo que alguém dentro da igreja se ofenda. Olha que mundo que a gente está vivendo. Eu estava até vendo aqui uma coisa. Nós temos, durante muito tempo, eu passei com a mente voltada para as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, e continua tendo muitas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Como será o destino deles? Até que eu encontrei aquela resposta em Romanos, tá certo? Pois, de fato, quando os gentios não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena. Tornam-se leis para si mesmos, embora não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os, pessoalmente deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, na verdade, como o ser humano ele foi constituído com livre-arbítrio, mas com consciência, com corpo e alma e espírito, quando ele não tem nada, ele não ouviu nada, mas o Espírito de Deus fala com o seu espírito que é certo ou errado. E ele aí, neste caso, ele não ouviu falar de Cristo. Não tem lei. Mas é caridoso, mas é amoroso, cuida do próximo, vive o que é justiça, não mata o outro. Não mata o outro, aquela coisa toda. E com isso, pelo fato de não ter ouvido, ele não será condenado por não ter ouvido. Mas o que o Espírito do Santo revelou no seu espírito e que ele fez, vai fazer a diferença no julgamento. Eu entendo que essa é eu recebi a um perspectiva, livro, né? Eu recebi um livro, ganhei um livro do André de presente, aquele do cristianismo, História do cristianismo. Eu acabei de ler agora, tá? 535 páginas. Ora, que coisa maravilhosa! E ele contando a história de como é que Cristo veio e as pessoas, as organizações, os poderes todos se tornaram contra eles, fizeram tanta coisa, e ele foi vencendo ao longo dos séculos. Ao longo do século. E quando esses poderes se convertem a ele, anos depois eles se corrompem. Porque o homem é corruptor, né? Morre aquele que era justo, que se converteu por justiça, aí depois ele se torna o que a Igreja Católica se tornou na Idade Média, por exemplo. É porque essencialmente é poder, né? Sim, poder. Era poder, converteu, continuou e transformou a organização. Então essa... Pelo caminho errado, né? Então, Jesus Cristo, a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, a
revelação dele como Verbo de Deus, como nosso Redentor. E eu sempre penso no sangue da cruz. Hoje é o dia da Páscoa, né? Domingo de Ramos. Domingo de Não, Ramos. mas judeus. Né? Judeus foi ontem, dia 14 de Nissan. Então, o que me chama muito a atenção no Domingo de Ramos é que são 8 dias antes do Domingo da Ressurreição. E Domingo de Ramos começa a semana em que os judeus foram, aleluia, bem-vindo que vem em nome do Senhor, vamos dizer assim, multidões na rua aplaudindo. E ele de repente disse, olha, meu reino não é desse mundo, eu não vim para ser o rei de vocês, eu vim para ser o Salvador. Aí disse, não, isso a gente não quer não. Salvador, a gente não quer não. Não quer não. Não quer não, ele quer que você seja o rei. E na outra, e daí Você vê que o pensamento continua sendo secular, né? O humano, o não espiritual, entende a realidade sempre de forma secular, não eterna. E aí, de repente, gente desse grupo que estava dizendo, bendito que venha Hosana nas alturas, de repente, crucificam. Os mesmos. Então, esse paradoxo que tem entre o Domingo de Ramos e a entrada triunfal dele em Jerusalém e a mobilização daquele grupo para crucificá-lo é uma coisa impressionante. Eu não consigo... E aí eu vou encerrar com isso que você disse. Então Jesus diz assim, olha, já que vocês têm pecado e vocês agora estão condenados, não há mais como vocês saírem disso, porque eu vim, preguei e vocês não aceitaram, então quem me odeia também odeia meu Pai. Então Jesus mostra aqui que ele e o Pai têm uma ligação intrínseca, e quando você vê o ódio que todo o sinédrio tinha, todos os doutores da lei, todos aqueles que buscavam matá-lo, Jesus está dizendo assim, vocês odeiam também a Deus. Então, a gente precisa estar atento e perceber isso que a Estela disse, né? Nossa guerra não é mais contra a carne ou sangue. Nossa guerra é espiritual. E é Deus que vai nos livrando, vai nos guardando, vai nos conduzindo por esse caminho, e toda vez assim, né, que você vê alguém rejeitar o Cristo, ele está rejeitando a pessoa do Criador, a pessoa de Deus, né? Não deve ser um susto para nós, não. Acho que o susto deve ser quando alguém se converte. Sabe? Eu acho que a gente tem que ficar mais... a gente perdeu esse espanto, sabe? A conversão é algo, irmãos, tremenda. Acho que um dos maiores poderes que existe é você mudar a mente de alguém. A conversão é algo tremendo e a gente tem que, sabe, se assustar. A gente está achando algo normal, banal, comum. Sabe? Jesus está revelando aqui a sua unidade com o Pai e está revelando a unidade dos discípulos com Ele. Né? Então, em todo lugar que nós estamos, está também Cristo. Essa é a grande beleza do Evangelho. Né? E a gente tem que continuar pregando, exercendo nossa missão de pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Vamos orar? Coloque a sua vida na presença de Deus. Pai do céu, nós nos colocamos diante do Senhor para dizer que amamos o Teu nome, para dizer que somos gratos porque o Senhor se revelou a nós, nos fez Te conhecer, Senhor, nos mostrou o Pai. Queremos clamar ao Senhor a Tua graça, Pai.
e dizer que temos certeza que não pertencemos ao mundo, porque pertencemos a Ti. Obrigado, Senhor, por Tua escolha, por Tua revelação, por Teu amor, por Tua graça. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu amor e o Teu poderoso Espírito, para caminhar em santidade, em justiça e em amor a Ti, Pai. É o que eu te peço, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor.